região do Vale em Destaque. Passamos a apresentar ACB e a Comunidade, um programa voltado para os interesses da sociedade. A partir de agora, ACB e a Comunidade. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje, sábado, 31 de outubro de 2015, mais um programa ACB e a Comunidade. Eu sou Silvio Quinis Mates. Hoje temos uma convidada, Soraya Michels Richter. Bom dia, Soraya. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ACB. Bom dia, Alcir. Obrigada, pelo convite, Silvio. Te agradeço de coração essa oportunidade, de estar aqui, até para mostrar um pouquinho para o povo de Braço do Norte, um pouquinho da nossa história, Obrigada também ao Alcir por ceder esse espaço. Enfim, a todos, muito obrigada. Soraya, nós sabemos que a política está presente em sua família há algum tempo. Fala um pouco para os nossos ouvintes sobre essa história. Bom, Silvio, na verdade, o meu avô, Pedro Michels, na época era vereador, quando o Braço do Norte pertencia a Tubarão. Então, na verdade, a história na política começou lá pelo meu avô, Pedro Michels. Quando eu nasci, meu pai era vereador. Posteriormente, ele foi vice-prefeito, prefeito, depois vereador, novamente. A minha mãe foi vereadora, depois vice-prefeita, e o meu irmão, Laércio Júnior, foi vereador também. Então, na verdade, essa coisa de política realmente está na nossa família há muitos anos. Eu nasci e a minha família já... o meu pai já era vereador. Então, realmente, quando falam, Soraya, a política está no sangue. Hoje, realmente, eu creio, Silvio, que a política está no sangue da nossa família. Pela trajetória, pelo caminho, pelos trabalhos prestados. Então, hoje, realmente, eu creio que a política realmente é muito forte na nossa família. Certo. E como que, assim, tu sente, desde a tua infância, tem alguma experiência que tu, de repente, lembra que te marcou mais? Ou tem sido uma experiência regular? Como é que é isso? Assim, Silvio, na verdade, como eu comentei, quando eu nasci, meu pai era vereador. Mas a questão de sair para, por exemplo, uma Câmara, para os trabalhos legislativo ou executivo, essa parte eu não acompanhei muito como criança e como adolescente. Mas o que eu acompanhei muito, e eu me identifico até hoje com isso, é a questão do político como uma forma de até um assistencialista, entende? Assim, um assistencialismo realmente, de as pessoas irem lá, os meus pais sempre muito prontos a ajudar, com questão de saúde, principalmente na área da saúde. E eu vejo isso que é uma coisa muito forte. Eu penso realmente que o vereador, um político, tem que ter dom, Silvio. Porque assim, muitas pessoas falam, ser vereador, vai lá na Câmara segunda-feira, fica lá 1, 2 horas e deu. Mas não é isso, Silvio, ser vereador. É muito mais abrangente do que apenas isso. Isso é o mínimo que um vereador faz, na verdade. Se é certo, não sei se é certo. Mas assim, é uma coisa que eu gosto. Realmente, eu sinto feliz em poder ajudar, entende, as pessoas. Por isso que quando eu falo que ser político é um dom, tem que ter esse dom de saber ouvir. As pessoas vão lá com problemas, senta. Muitas pessoas, Soraya, tu parece uma psicóloga, mas assim, a gente tem que ter esse tempo para escutar também as pessoas, que às vezes é só sentada, escutando, já resolve muitas coisas, entende? Muitas pessoas chegam lá, Soraya, estou com um problema lá numa escola e eu tenho que ir atrás de um atestado, como já aconteceu isso. Eu assim, mas faz o seguinte, vai lá, conversa com a diretora. Entende? São situações assim que a gente acaba não apenas sendo só vereador para legislar e fiscalizar. Também, às vezes. Acaba abrangendo tudo. E eu realmente estou muito feliz e realizada como vereadora. Muito bem. Em seguida, nós voltamos, então, a essa questão de o que é ser vereador e esse mundo aí. Eu queria conhecer e saber um pouquinho, Soraya, sobre a tua profissão, o que tu fazes profissionalmente, por que tu escolheu, enfim, fala um pouco para nós sobre isso e para os nossos ouvintes. É interessante, Silvio, assim, o meu avô, Pedro Michels, além de ter sido vereador,
Na época não tinha engenheiro em Braço Norte. Então, ele que fazia os desenhos das casas, né? Então, e eu, desde muito nova, eu fazia curso de piano. Eu toco piano hoje. E eu não tinha um piano na minha casa. Então, o piano que eu usava era na casa do meu avô, Pedro Michas. E várias vezes eu ia lá tocar piano e ele estava lá desenhando com a sua prancheta. Então, eu creio que surgiu dali até a minha vontade. Porque o meu pai dentista, o meu tio médico, não tinha muito, né? Então, me identifiquei realmente com o meu avô, Pedro Michas. E dali, né, surgiu realmente a vontade de ser engenheira, né? Fiz minha faculdade em Tubarão, me formei em 96, né? E hoje atuo, né, tenho meu escritório, também sou engenheira da prefeitura há 19 anos. Então, isso é a minha profissão, né, já de muito tempo. Graças a Deus, me sinto também realizada como engenheira, né? Fazem 19 anos que eu sou engenheira civil. Então, é a minha profissão, é o que eu escolhi, né, para seguir a minha vida, e realmente estou muito feliz com isso. Soraya, e uma outra questão interessante. O que te levou a entrar no mundo da política? Ou seja, o que te levou a ter esse interesse em ser vereadora? Sabemos que tem uma história aí da tua família, mas é só isso? O que mais? Silvio, como eu já havia falado, quando eu nasci, o meu pai era vereador, né? Então, desde lá, sempre a família toda envolvida realmente na política. O meu irmão, Laércio Júnior, né, por último, estava como vereador, e as eleições estavam chegando. O PSDB, na oportunidade, era um partido pequeno, naquele ano, né, de 2012, e não tinha assim nós não tínhamos muitos candidatos para que realmente estivesse disposto a enfrentar uma campanha. E surgiu alguns comentários, Soraya, por que, né, você não vai e tal? Eu disse, meu Deus, né, como é que né, eu fiquei um pouco apreensiva inicialmente. Chamei os meus pais, na oportunidade, Silvio, eles não foram muito favoráveis, porque o Júnior, na verdade, foi vereador e ele se decepcionou. Assim, ele não foi o que ele realmente gostou. Ele se frustrou um pouco. Ele estava realmente decidido, não, eu não quero mais, e me chamou, Soraya, tu tem certeza que é isso que tu queres? Então, eu fiquei um pouco, né, mas mesmo assim chamei a família, disse, olha, o que vocês acham, né, se vocês me apoiam, né, nessa situação. Inicialmente, eles foram contra, talvez até pelo receio, porque o Júnior estava saindo, né, e estava muito decepcionado realmente. Ele achou que... E realmente, assim, o vereador, Silvio, ele, de certa forma, ele é muito engessado, entende? Nas questões de tu executar as coisas. Por exemplo, tem um buraco aqui na rua, as pessoas... Soraya, arruma esse buraco. Mas as pessoas não entendem que um vereador não tem esse poder, entende? De, vai lá e arruma um buraco. Ele pode fazer indicações e pode, né, realmente pedir, é isso que a gente faz. Mas a questão de executar, a questão de execução de obras, isso a gente não tem esse poder, sabe, Silvio? Então, eu creio que por isso que meu irmão se frustrou. De certa forma, isso nos frustra também, e eu creio que a todos os vereadores, porque a gente tem vontade de fazer, a gente quer fazer, a gente sabe, a gente vê as coisas erradas e realmente a gente tem muita vontade de, né, consertar. Mas, infelizmente, nós não temos esse poder. O vereador, para isso, ele é limitado nessas questões. Então, né, como o Júnior disse, Soraya, tu tem certeza realmente que tu queres? Assim, bom, eu tenho certeza do que eu quero. Daí, coloquei meu nome à disposição, né, o partido aceitou, e realmente, na oportunidade, não tínhamos quase, né, na verdade, eu fui a única vereadora. Posteriormente, o senhor Noli, do Pinheiral, depois colocou o nome à disposição, mas um tempo depois. Então, o partido do PSDB em Braço Norte, na época, não tinha pessoas realmente que estavam propostas e dispostas a enfrentar. Então, coloquei meu nome à disposição. A campanha, Silvio, realmente foram 3 meses. Era trabalho de manhã, à tarde, à noite, de manhã e à tarde, à noite. Eu lembro muito bem que o único período que eu tinha uma segunda a domingo, folga, provavelmente. O único período que eu tinha uma folga era domingo à tarde. Mas domingo de manhã e domingo à noite eu tinha compromisso todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Graças a Deus, né, Deus me abençoou com a vitória, mas assim, eu tive muita força,
muita força da minha família, principalmente, né? Até pela história deles. Eles ainda, o pai, né, apesar de estar afastado há muito tempo, mas ele tem ainda uma história muito forte, né, relacionada à política. E eu também tive uma estrutura também muito forte, né? Os meus cabos eleitorais muito fiéis, muito firmes. Então, hoje eu sou vereadora graças, né, a Deus, primeiramente, a minha família, que eu tenho certeza que, né, que foi a história deles que me impulsionou, que realmente fez com que eu me elegesse vereadora, e a estrutura dos meus cabos eleitorais, e, com certeza, meus eleitores, né, que foram 778 votos. Eu nunca tinha me envolvido, Silvio, na política. Eu tenho certeza que muitos nem me conheciam, mas votaram em mim, né, pela história do meu pai, pela história da minha mãe, do meu irmão também, que foi secretário de saúde. Então, na verdade, isso me ajuda muito. Né? Hoje, eu tenho o meu pai e a minha mãe, por exemplo, o Clube de Mães. Fazem 3 anos que eu visito todos os anos os clubes de mães, no Dia das Mães e no Natal, todos os anos. E a minha mãe e meu pai sempre junto comigo. Então, isso me ajuda demais, essa força, esse apoio realmente familiar, isso me ajuda muito. Até eu estava comentando com a mãe ontem, disse, mãe, o que era a primeira vez que nós fomos no Clube de Mães para o que está hoje. Hoje elas me ligam, Soraya, vai ter encerramento, né? Vamos participar comigo. Então, são 3 anos, Silvio, todos os anos. Então, assim, são trabalhos que, na verdade, quem fundou o Clube de Mães foi a minha mãe, quando ela era primeira-dama. Então, a minha mãe também tem muito trabalho prestado e as pessoas reconhecem isso. Então, é isso que eu sinto, o carinho, né, muito grande das pessoas em relação a isso. Isso que me apoia, isso que, né, me apoia até hoje e me faz, né, cada dia ter mais vontade de trabalhar. E, então, daí, né, coloquei meu nome à disposição, como eu falei, trabalhamos, né, 3 meses, a minha mãe e meu pai sempre do meu lado, e eles sempre estão do meu lado. E chegamos a uma vitória. Mas é interessante, Silvio, eu não perdi a calma em nenhum momento. No dia da eleição, a mãe andava para um lado e para o outro, o pai nervoso, e eu com calma, serena. Eu tinha uma convicção comigo muito grande de que eu ia realmente chegar à vitória. Então, eu sempre muito calma e sempre agradecendo a todos que me ajudaram, porque o reconhecimento, a gratidão, eu penso que é um dos maiores sentimentos realmente que nós precisamos ter. Então, foi uma vitória muito grande e, até hoje, eu agradeço a todos os eleitores por terem confiado no meu trabalho, em mim, né, como vereadora. Tá. Pois é, aí tem uma coisa interessante. O teu irmão ficou um pouco frustrado na ocasião em que ele foi vereador. E assim, eu vejo que, em parte, tu gostaria que fosse menos engessado. Então, assim, eu vejo uma pequena frustração também. Mas, por outro lado, também vejo bastante entusiasmo. Como é que é essa questão aí entre a frustração e o entusiasmo com você? Silvio, com certeza, o entusiasmo que eu tenho, a vontade que eu tenho é muito superior à frustração, entende? Então, em nenhum momento me passou pela cabeça que eu tinha me arrependido, não quero ser vereadora mais, ou em nenhum momento. Eu gosto da política. Eu sinto isso, que quando me falavam, Soraya, tu tá no sangue, eu não acreditava não, Silvio, sabe? Isso é bobagem. Isso aí não existe isso. E hoje eu tenho certeza que realmente está no meu sangue. Eu gosto, entende? Eu gosto de estar com as pessoas. Tu sabe, Silvio, quando eu como engenheira, há 19 anos, e a engenharia é um trabalho que é muito técnico, né? É muita matemática. Então, assim, e eu trabalho muito, né, questão muito exata, muito... E, na época, mas eu sempre sentia a necessidade de estar próximo das pessoas. E, assim, eu entrei na prefeitura, né, eu sou engenheira da prefeitura, e uma das coisas que eu mais gosto da prefeitura é essa questão de estar próximo, entende? Chega muitas pessoas na prefeitura, a gente acaba atendendo muitas pessoas, e isso me realiza isso, entende? Então, na oportunidade, assim, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa que me aproximasse mais, sentar, conversar. Daí eu comecei a vender bijuteria. Gostava, porque daí, assim, tinha aquele convívio, entende? As pessoas iam na minha casa, eu ia visitar. Então, essa coisa, assim, eu mesmo não sabendo que eu, na época, né, na oportunidade, nem imaginava que
que eu ia ser um dia vereador ou qualquer outra coisa que fosse, mas essa coisa de estar próximo das pessoas, isso me realiza, e quando eu não estou, me frustra, entende? Ou seja, eu vejo que você é uma pessoa bastante sociável, então. Eu gosto, isso. Assim, ó, por exemplo, os eventos, né? Os eventos da cidade, dificilmente eu não estou nesses eventos, porque eu realmente gosto de estar lá, eu gosto de estar com as pessoas. E também acredito que todos os eventos, por exemplo, o Clube de Mães, né, lá no Rio Santo Antônio, se eu estou lá no Clube de Mães do Rio Santo Antônio, eu tenho que passar pela estrada do Rio Santo Antônio. Então, ali, eu já sei que olha, essas pessoas precisam disso, entende? Por exemplo, foi um evento, qualquer outro evento que eu vá, ou um jantar dançante, ou uma reunião, né, política realmente, então, todas essas reuniões eu busco e trago realmente para a questão de Soraya vereadora. E, com isso, eu, né, trago informações e faço isso depois como indicações, pedindo ao prefeito, né? Então, isso é muito importante, eu estar sempre próximo das pessoas através de todos os eventos realmente que eu vá. Soraya, em relação às suas indicações, você tem uma ideia mais ou menos de quanto percentualmente você vê realizado de suas indicações? Tem uma noção disso? Tipo assim, 10%, 15%, 20%, ou as mais importantes, ou enfim. Tu tens alguma ideia? Silvia, assim, ó, nós fizemos várias indicações na Câmara, não apenas eu. Antes vamos esclarecer aos nossos ouvintes o que é uma indicação. Bom, indicação são pedidos que o vereador faz ao Poder Executivo. Por exemplo, tem um buraco aqui na Felipe Schmidt, por exemplo. A indicação é feita pedindo para que o Poder Executivo tome providências para que resolva o problema, né, que tape o buraco da Felipe Schmidt. Então, são questões que nós, vereadores, lidamos isso todo dia, porque as pessoas nos pedem isso todos os dias, né? Então, a gente faz em forma de pedido. Indicação nada mais é do que um pedido para o Poder Executivo para que realmente execute as coisas que precisam ser arrumadas. Por isso que, quando eu falei do meu irmão, do Júnior, que realmente ele se frustrou um pouco por ser um pouco engessado, essa é a questão. O vereador acaba pedindo, mas que poder realmente de execução quem tem é só o Poder Executivo, né? Tá, e aí como é que funciona essa indicação? Vocês apresentam a indicação na Câmara, é votada, e sendo aprovado, aí como que funciona? A Câmara, existe alguém na Câmara que encaminha para alguém na Prefeitura? Como é que é isso? Sim, é dessa forma. Nós fizemos as indicações, né, nas segundas-feiras, na sessão, são debatidas e são... nós temos a oportunidade de discutir, né, as indicações, e a Câmara mesmo se prontifica para levar à Prefeitura esses pedidos, e na Prefeitura deve ser distribuído para todos os setores. Por exemplo, questão de buracos, por exemplo, é a Secretaria de Obras. Vamos dizer, questão na área da saúde, é encaminhado para a Secretaria da Saúde. Cada secretaria tem a sua determinação, então é encaminhado para as secretarias. E creio que os secretários leem, e, né, algumas das indicações são atendidas e outras não são atendidas. Então, é dessa forma que uma das coisas que o vereador acaba fazendo. Essas indicações, né? Quando não são atendidas, vocês têm uma resposta de por que elas não são atendidas, ou simplesmente não são atendidas e fica sem resposta? Na verdade, assim, Silvio, isso depende de cada vereador. Por exemplo, eu faço uma indicação para tampar um buraco aqui da Felipe Schmidt. Vai depender muito também de que, além da indicação, de eu ir lá na Secretaria de Obras, ligar para o Ione, que o Ione hoje está respondendo a pasta, né? Ione, olha, eu fiz uma indicação na Câmara, gostaria que você desse uma atenção, você teria possibilidade de fazer isso e tal. Então, tu interage depois para ver o que aconteceu? Sim, com as secretarias. Para saber o que aconteceu. E tem que ser assim, né, Silvio? Claro. Porque senão a gente não tem esse feedback, e é importante, né? Precisamos passar, muitas vezes, para os nossos eleitores também, né, ou para o povo de Braço Norte, que situação que está, né? Então, no geral, quando são coisas menos complexas, imagino que essas indicações sejam, no geral, atendidas. Silvio, como eu falei, algumas são
atendidas, outras não são atendidas. Então, depende muito também, depende muito dos pedidos, né? Cada vereador faz um pedido, né? Então, sim. Por exemplo, essa semana foi pedido um semáforo na rua Felipe Schmidt, na Nereu Ramos com a Severiano Sombrio. Extremamente importante. Onde é que é, Nereu Ramos? Ali no Dom Joaquim, na escola Dom Joaquim. Ali, aquela esquina, eu creio que é a esquina uma das mais perigosas que nós temos no nosso município. Sim, porque aquela esquina. Tem o pessoal vindo de Grão-Pará, que passa por ali também. E realmente acontece muitos acidentes ali, graves, né? Alguns. Então, realmente é uma necessidade muito grande. Mas vamos ser atendidos, entende? Isso vai depender realmente do executivo de poder atender ou não, né? Ter ou não recursos também, porque isso, sabe que está um momento difícil. Tem todo um contexto, né? Então, dessa forma. Soraya, ao longo desse tempo que você tem estado na Câmara, como que você vê a casa em relação ao município? A importância da Câmara no que diz respeito ao contexto municipal. Como que tu te sente fazendo parte desse processo? Silvia, assim, como vereadora, nós aprovamos e não aprovamos muitos projetos extremamente importantes para o município. Só que eu sinto também um pouco de... As pessoas, elas deveriam se interessar mais, sabe? Assim, tu quer dizer a comunidade? A participação, isso. A comunidade se interessa pouco. Creio nisso. Então, assim, a primeira entrevista que eu dei a um jornalista, ele me perguntou, Soraya, tu és de oposição, eu sou do PSDB. O prefeito, o executivo, o prefeito é do PMDB, o vice-prefeito é do PSD. Então, a prefeitura hoje está com PMDB e PSD. Esses são os poderes, né? O poder executivo se resume nos dois partidos. Lógico, com outros também, né? Apoiando. Mas eu sou do PSDB. Como é que você vai ser na Câmara, né? Sendo uma vereadora de oposição? Essa foi a minha primeira pergunta, que o jornalista fez para mim. E eu respondi o seguinte, eu disse, olha, essa palavra oposição eu não gosto muito, falei para ele, porque oposição significa um contrário. Eu não estou lá para ser... opor a tudo isso, sem eu não avaliar. Eu não estou... a minha proposta, né, inicialmente, não era e não é essa. Então, assim, os projetos entram na Câmara, Silvio, eu analiso o que é bom para o município, eu aprovo. O que não é bom para o município, eu não aprovo. Ou seja, o critério oposição não tem nenhuma força na tua mente na hora de avaliar um projeto. Se eu coloquei meu nome à disposição para ser vereador, o que eu tenho no meu coração? Vontade de ajudar as pessoas. Vontade realmente que o município cresça e da melhor forma. Então, como é que o prefeito encaminha um projeto que eu penso, lendo, e eu chego a uma conclusão que é bom para o município, como é que eu vou ser contra? Jamais. Então, realmente, eu estou ali para realmente votar no que é bom para o município, eu sou a favor, e o que é contra para o município, eu sou contra esse projeto. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado. Eu creio que as pessoas vêm gostando do meu trabalho, e eu me sinto realmente muito feliz por isso. E eu acho que todos nós deveríamos ter essa postura. Né? Todos os vereadores. Com certeza, Silvia, a gente poderia... com certeza isso ia fazer uma diferença muito grande. O que é bom, a gente aprova. O que é ruim, a gente não aprova. E é dessa forma que eu venho trabalhando e tem dado certo. E é uma postura bacana, não apenas no nível municipal, mas no estadual e no federal também deveria ter essa postura. Esse foi o meu propósito. Justo. Esse foi o meu propósito e é dessa forma que eu venho trabalhando. Mas criou-se aí no Brasil uma versão de que as posturas de situação e oposição são posturas importantes, né? E a mídia tem contribuído para isso, né? Mas a verdade não é essa. A verdade é que realmente o político ele tem que fazer uma opção entre aquilo que é bom para a comunidade ou ruim para a comunidade. Essa é a verdadeira postura, não é? Com certeza, é isso que eu acredito e é dessa forma que eu tenho trabalhado. Então, eu não penso que deveria ser de outra forma, entende? Eu acho que interesses pessoais não poderiam estar ali, né? Que muitas vezes a gente sente que, assim, eu fico às vezes, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa vai votar nesse projeto. Sabe assim, tem coisas que acontecem que a gente fica realmente
frustrado. Mas o importante é, né? Mas creio também que a gente tem que manter uma postura, né? E é assim que eu estou fazendo, mantendo uma postura de realmente o que é bom para o município eu aprovo e o que é ruim, que eu vejo que prejudica, eu não aprovo. Eu fui eleita para isso. Sim. As pessoas, foram 778 pessoas que confiaram em mim, né? Confiaram na Soraya como vereadora. Isso é o mínimo que eu posso fazer para elas, que eu estou lá representando essas pessoas. Elas que me colocaram lá como vereadora. Então, é dessa forma que eu tenho trabalhado e vou continuar trabalhando até o final do meu mandato como vereadora. Soraya, assim, sem mencionar nomes, essa postura de situação e oposição, você vê ela surgindo muito ao longo das sessões ou na verdade, a maioria tem uma postura como você tem? Como é que é isso? Silvia, essa questão sempre existiu, né? Certo. Não é sim. nessa Na legislatura. verdade, assim, no passado até eu tenho ouvido que foi em no passado, em alguns momentos, foi até muito forte, né, isso, né? Hoje até está bastante tranquilo, né? Não, continua sendo forte. Continua sendo forte. Sim, continua sendo forte. Nós temos, infelizmente, isso acontece muito ainda. E não é uma coisa que surgiu agora, nessa legislação, entende? Sim. Não é isso. Claro. Isso vem de sim, já muito não tempos surgiu atrás. Agora, certamente. Então isso, infelizmente, ainda acontece, sim. Muito forte na nossa Câmara de Vereadores, né? Na nossa legislatura. Vereadores que pensam mais nessa questão em oposição e situação do que na comunidade. Sim. Bom. Isso é bom que as pessoas passem a prestar atenção nisso, porque eu particularmente considero isso uma questão realmente relevante, porque o vereador está lá para trabalhar pelo bem do município, mas não para trabalhar pelo bem próprio ou do seu próprio partido. Isso, né? É isso mesmo. Eu acho que assim, trabalhar em favor do partido é bom, é necessário, é importante, mas lá dentro da Câmara isso não deveria acontecer, pelo menos. Né? Eu creio, assim, Silvio, que tem muitos ali que quando votam realmente em alguns projetos, porque as pessoas, né, a gente tem um conhecimento, a gente sabe o que é bom e o que é ruim, todos sabem. Sim. Então eu creio que tem situações ali que muitos até dizem, meu Deus, né? Deve se sentir muito mal, eu creio nisso, que elas devem se sentir mal até, muitas vezes estarem votando num projeto que elas acham que é ruim, mas são, entre aspas, obrigados a votar, entende? Eu acho que isso aí deve ser, olha, muito ruim. Eu acho que, não sei como é que elas conseguem dormir, na verdade. Eu não conseguiria, entende? Porque eu acho que se tu tá lá, tu tem que pensar num bem, mas num bem coletivo. Exato. Não apenas na pessoa própria ou não apenas em algumas pessoas, entende? Ou no próprio partido. Lá, sim, tu está lá representando o município. São 20 mil pessoas. 20 não, são 30 mil. 30 mil 20 pessoas. mil eleitores, 30 mil pessoas hoje, aproximadamente. Então, tu tem que estar lá e pensando nas 30 mil pessoas, né? Eu acho que é dessa forma que nós precisamos trabalhar. E, como no início eu estava te falando, mas eu sinto assim, infelizmente, as pessoas não têm... A maioria das pessoas, assim, elas não gostam de ir na Câmara, né? A sessão são nas segundas-feiras, mas a presença das pessoas, isso a gente sente muita falta, porque muitos projetos importantes nós estamos ali aprovando e não aprovando. Então, eu gostaria até de convidar até os ouvintes, né, para irem mais na Câmara, para se interessarem mais também pelos assuntos que está acontecendo no Braço Norte, até para elas saberem, olha, aquela vereadora, né, a vereadora está tendo essa posição, uma outra, por quê? Tentar também entender, né, o porquê que cada vereador tem as suas posições. Eu acho que é importante isso. Isso falta, realmente, esse interesse. Infelizmente, a política hoje está muito desvalorizada, né, Silvio? Isso aí é um contexto que a gente está vendo o Brasil e isso aí nos frustra também, né? Mas eu creio ainda que existem políticos bons, que existem políticos realmente que têm vontade de fazer a diferença. E é nesse contexto que eu venho trabalhando e é assim que eu penso. Eu creio ainda que que a gente ainda vai ter um Brasil, nós vamos ter ainda muito orgulho do nosso Brasil. Eu acredito ainda nisso, Silvio, eu creio nisso. Sim, de fato, Soraya, nessa questão, eu vejo o seguinte, que o eleitor brasileiro também tem culpa, e bastante culpa nesse processo, porque é muito fácil para o eleitor depois simplesmente acusar os políticos, mas se nós perguntarmos a ele em quem você votou nas últimas eleições, quem foi seu candidato X ou candidato Y, quando nós falamos de município, é mais fácil.
porque as pessoas conhecem pessoalmente. Mas, e se referindo ao Estado e à Federação, as pessoas não sabem, não lembram em que deputado votaram, em que senador votaram. A grande maioria não lembra. Então, assim, qual é o comprometimento do nosso eleitor? Então, assim, é fácil nós acusarmos os políticos, mas precisamos também considerar a situação dos eleitores. Os eleitores estão... Tu mesmo acabou de dar um exemplo aqui na nossa cidade, segundas-feiras, as pessoas poderiam, de vez em quando, pelo menos, estar visitando a Câmara, uma vez por ano, pelo menos, ou duas, para ter uma ideia do que acontece. Mas é incrível que muitas vezes nós vemos pessoas criticando, mas essa pessoa nunca colocou os pés lá dentro para ver nada. Então ela está criticando o quê? Com base em quê? Ela está cheia de mãos nas pedras, mas nunca com pedras nas mãos, mas nunca esteve lá. Então, realmente é importante isso. É lastimável. Por quê? Porque é muito fácil ficar criticando sem ter que fazer alguma coisa. Fazer exige a pessoa pensar em como fazer, em como elaborar. Mas criticar é fácil, basta falar mal e tem um monte de gente falando mal ao redor, junto. Então, forma-se ali um círculo de pessoas falando mal. Então, assim, essa culpa do país estar desse jeito, a partir do momento em que nós brasileiros entendermos que cada um de nós faz parte desse contexto, que cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade, eu acho que nós passaremos então a ter um país diferente. Eu também acredito, como você, num país melhor, mas isso vai acontecer quando o próprio eleitor também se der conta que ele tem um papel importante nesse processo, que não é só esperar que as coisas aconteçam, a ele também fazer a sua parte, né? Com certeza. É a minha opinião nesse sentido também. A minha opinião também é dessa forma. E infelizmente, assim, voltando um pouquinho, né, para nós aqui como vereadores, muitos criticam. O vereador só vai lá na segunda-feira, trabalha, né, 2 horas. Quando trabalha 2 horas, muitos ainda pensam isso. Justo. Ganham hora extra nas extraordinárias, que é coisa que também não acontece. Muitas pessoas pensam realmente que a sessão extraordinária nós ganhamos hora extra. Não acontece isso também. Então, as pessoas, eu penso que elas deveriam se interessar um pouco mais, realmente, né, do que está acontecendo no município. E a questão do vereador também, eu acho que de até também procurar falar sobre realmente, né, o que acontece, de que forma acontece. Eu acho que é importante isso e está faltando um pouquinho, né, um pouco de interesse. Mas também, Silvia, assim, não tiro totalmente a razão, não da falta de interesse de lá, não, mas da decepção. Assim, a gente realmente escuta, né? Infelizmente, está acontecendo muitas coisas que decepcionam realmente as pessoas, né? Num contexto geral. Mas eu penso que também elas têm que discernir, né? Tem que haver discernimento. Olha, também acreditar que existem, né, políticos bons. E eu acho que é assim que deveria acontecer, né? Eu vejo assim que no nosso país, infelizmente, ainda existe uma postura que em outros países mais maduros do que nós não existe há muito tempo. Eu ouvi uma vez uma expressão, li em algum lugar, de um presidente americano que vocês provavelmente devem conhecer também. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, essa mesma expressão nós poderíamos trazer aqui para o nível municipal e colocá-la aqui dentro. Não pergunte o que Braço Norte pode fazer por você, mas o que você pode fazer por Braço do Norte. E aí nós questionamos as pessoas, o que você está fazendo para o Braço Norte? Há muitas pessoas trabalhando, há inúmeras pessoas que são voluntários, que trabalham pelo bem da comunidade, mas outras pessoas você questiona e eles dizem, não, eu estou pagando o imposto, quero os meus direitos. Ou seja, apenas receber e receber. Então, essa postura do brasileiro de, às vezes, não se abrir tanto para estar engajados, participando na sociedade, isso faz falta. Essa semana, os nossos ouvintes devem ter acompanhado, e você também, a presença de um norte-americano entre nós. Ficou aqui 15 dias, viajou 10 mil quilômetros para vir, 10 mil quilômetros para voltar, em torno de 20 mil quilômetros, doou 15 dias do seu tempo. Ele paga imposto nos Estados Unidos, recebe lá. Aqui ele não recebe nada, absolutamente nada, mas veio aqui doar-se, trazer um exemplo para nós de que a comunidade deve participar do processo de criação de um mundo melhor, de uma cidade melhor, de um país melhor. E assim,
assim, as pessoas daqui também, de repente, ao invés de estar todo dia ou toda semana lá tomando uma cervejinha no bar, poderiam estar participando de algum processo, ou estar assistindo novela, poderiam estar participando de um processo, né? Então, acho que essa questão aí não é só do político, não é só o político que tem esse trabalho, que tem essa obrigação. O político sim tem essa obrigação, com certeza, mas a comunidade também deveria participar mais, né? E a gente, inclusive, tem ouvido falar, eu queria aproveitar e entrar na questão dos eleitores que fazem questão de comercializar o seu voto, porque a gente tem ouvido falar muito nessa questão da compra e venda de voto, que é um problema grave, né? Mas a gente sabe que o eleitor também faz parte desse processo, né? Então, como é que tu vês isso? Infelizmente, isso, né, muitas vezes acaba acontecendo. Ruim, né? Eu vejo dessa forma um contexto muito ruim, porque muitas vezes pessoas com capacidade, né, que tenham realmente, às vezes, até mais capacidade, acabam saindo do contexto por falta de oportunidade, falta de recurso. Eu penso que é muito ruim isso. Ô, Silvio, o Regi, quando ele assumiu na Câmara por 30 dias, ele entrou com um projeto para reduzir o salário dos vereadores. Essa semana até teve um vereador que falou, as meninas, que na verdade foi eu, a Maria e a Arlete, que fomos a favor do projeto, votaram por obrigação. Foi comentado isso. E eu pensei, eu não tive a oportunidade de falar, mas de forma alguma eu fui obrigada a votar. Até porque a única obrigação que eu tenho na Câmara é de estar lá e votando dos projetos que são bons para o município, eu sou a favor, e os projetos que são ruins, eu não sou a favor. Eu não tenho obrigação nenhuma, a não ser esse, de estar lá votando realmente o que eu acho que é bom, e por isso que eu fui a favor desse projeto. Na verdade, Silvio, eu sou até um pouco mais radical, entende? Por exemplo, vice-prefeito. Será que vice-prefeito teria necessidade de receber pergunta, boa salário, questão. Silvio? Tu achas? Boa questão. Eu, particularmente, eu acho que não deveria. Se estiver atuando, sim, mas se não estiver atuando, não faz sentido, infelizmente, esse é um problema, né, que nós temos. Nós não temos nenhum lugar na prefeitura para um vice-prefeito nessa e talvez... nós não temos essa situação, entende? O porquê o vice-prefeito recebendo? Entende? Se ele assume o lugar do prefeito, quando o prefeito se ausenta, daí sim, ele tem... Eu concordo em ele ter, né, realmente ter também receber o salário dele. Mas para quê? Será que é necessário? Entende? Então, são várias coisas que acontecem que também a gente precisa pensar também as formas também de fazer com que o Braço Norte, a cidade também, as cidades fiquem melhores, né? Que realmente Sim. A gente precisa ir atrás de soluções. Então, assim, eu votei realmente esse projeto, eu fui a favor do projeto do Regi para a redução do salário. Acho que um momento que nós estamos passando no Brasil que precisa nós termos uma postura, né? Só que, infelizmente, a maioria aprovou para o arquivamento do projeto. Então, esse projeto nem recebeu votação. Mas se eu fui a favor para que ele entrasse em votação, mas, infelizmente, não aconteceu isso. Então, eu acho isso também. O político tem que realmente pensar no bem comum de todos, né? Então, são essas ações que a gente precisa fazer que para mudar realmente a nossa situação, né? Certo. Agora, essa questão aí do salário do vice-prefeito não foi levantado ainda, né? Tu está fazendo um comentário aqui, né? Foi assim, não de tirar totalmente, mas de reduzir, né, o valor. Sim. Então, eu fui realmente a favor, né, dessa redução. Como também eu fui autora na outra gestão do outro presidente da Câmara para que tirasse o recesso. Só que, infelizmente, também não foi nem a votação, né? O recesso, o que seria o recesso? Umas férias que o vereador tem no meio do ano, 30 dias, né? Porque, assim, Silvia, a gente acaba... tem isso legalmente, mas a gente acaba trabalhando... não se tem isso, a gente acaba não tendo essas férias, entende? Nós temos isso no papel, mas a gente acaba sempre atuando como vereador, sessões extraordinárias, nós estamos lá, então não acho que seria necessário, entende? Essas férias no meio do ano. Fiz esse projeto, mas infelizmente não foi nem colocado em pauta. Então, são essas coisas também que acontecem na Câmara, muitas pessoas não sabem, mas isso acaba acontecendo também, né? Certo. Muito bem. Soraya,
Soraya PSDB, PSDB Soraya. Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Também a história do PSDB em Braço do Norte, o que tu pode contar a respeito e a tua relação com o PSDB, como é que é isso? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Silvio, pela primeira vez na história do PSDB em Braço do Norte, nós temos uma mulher como presidente do PSDB. E eu hoje estou como presidente do PSDB. Então, é uma honra para mim, né, estar à frente desse trabalho. Como eu já havia falado, quando eu coloquei meu nome à disposição, eu era a única que estava ali disponível. Depois, né, chegou mais um amigo, também colocou. Nós não tínhamos realmente pessoas dispostas a enfrentar, né? E hoje não. Hoje o PSDB cresceu demais. Nós já temos aproximadamente 16 pessoas dispostas a colocar o nome à disposição para vereador, coisa que há 3 anos atrás era eu apenas, né? Então, assim, a gente se reúne constantemente. Nós temos um apoio muito forte da nossa deputada federal, a Giovana de Sá, que está sempre presente aqui conosco em Braço Norte. Até teve um evento agora na Igreja da Assembleia, o Outubro Mais Rosa. Então, ela, né, as representantes, as assessoras dela estavam aqui presentes. Então, é uma deputada que está sempre presente conosco, sempre nos apoiando. Nós temos também um outro deputado federal, que é o Marcos Tebaldi, que também nos apoia muito nas questões de recursos, já sinalizou R$280 mil para uma pavimentação lá no Baixo Pinheiral, que, por sinal, nós aprovamos esse projeto essa semana, porque o Baixo Pinheiral era a zona rural. E a emenda que o deputado descentralizou para nós é no Ministério das Cidades, então deveria ser só aplicado no perímetro urbano. Então, nós fizemos um projeto para que o Baixo Pinheiral fosse contemplado e foi aprovado essa semana. Então, creio que nos próximos meses aí, o recurso estará vindo para Braço Norte para que se faça a pavimentação lá no Baixo Pinheiral. Foi uma perda muito grande para nós o Dóia não ter entrado, né, como deputado estadual, apenas por 38 votos, né, Silvia? E na época da eleição do Dóia, né, nós temos o nosso deputado José Ney Ascari, que é um ótimo deputado, sempre foi presente e atuante. Então, para nós foi um desafio. E o PSDB, Silvio, depois do Zé Ney, foi o PSDB que teve a maior votação para o deputado estadual. Então, ali já demonstrou a força, né? Para deputado estadual, nós tivemos aproximadamente 1.000 votos. Então, ali foi uma demonstração realmente que o PSDB está se organizando, que depois do Zé Ney foi o Dóia Guglielmi, que é o deputado mais votado em Braço do Norte. Então, para nós foi uma conquista muito grande. Os deputados também federais tiveram uma expressiva votação, né? E isso tudo pelo grupo do PSDB organizado e o grupo todo trabalhando. Então, nós estamos assim, caminhando firmes, juntos e com um projeto realmente para 2016. É um projeto muito forte, muito sólido, e a gente está nessa conquista. Assim, infelizmente, teve algumas pessoas que saíram, poucas pessoas, 2, 3, mas entraram 10, 20, 30. Então, para nós do PSDB, está sendo muito gratificante. As pessoas têm nos procurado. Soraya, eu quero ser candidata a vereador, eu quero fazer minha filiação. Até pelo contexto geral, né, do Brasil, o PSDB hoje está num contexto muito positivo, né, Silvio? O PSDB, o nosso candidato foi o Aécio Neves. Então, eu fico triste pela situação hoje que está o Brasil, mas eu tenho certeza que as pessoas, se fosse ele, né, se de repente tivesse entrado, acho que com certeza teria faria uma outra proposta, teria uma outra ação. Mas, então, é isso, o PSDB está crescendo, as pessoas realmente estão nos procurando, e isso é muito gratificante para nós. E eu, como presidente do PSDB, eu fico muito feliz por isso, né? Então, está sendo muito bom. Soraya, um pouquinho de história. Tu falou que há cerca de 3 anos atrás havia uma pessoa que havia colocado o nome para vereador, e esse nome era o seu, você. Mas antes disso, ou seja, há quanto tempo está o PSDB assim
aqui em Braço Norte? Ficou algum tempo parado? Não ficou? Como é que é essa questão? Espera um pouco, Soraya, espera um pouco. O André está chegando aqui. Essa questão aí do PSDB, ele que também tem participação aqui na ACB praticamente todos os dias, se não todos os dias pela manhã. Gostaria também de que o André, de repente, pudesse participar um pouco conosco e pudesse nos esclarecer um pouco sobre o tema do PSDB. O nome completo, André Leandro Richter, é o marido da Soraya. Bom dia, André. Bom dia, Silvio. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio ACB. A gente tem assim o Pensar Faz Bem, né? Todo dia ali falando um pouquinho sobre isso. Então, mas vamos aproveitar essa oportunidade, já que viemos aí tomar um chimarrão aí nos estúdios da ACB e complementar sobre essa questão do PSDB aqui em Braço Norte. Realmente é um partido que, desde que foi fundado no Brasil, em 1988, logo em seguida tivemos a fundação aqui em Braço do Norte, aproximadamente, foi em 1991. E aí temos figuras históricas aí que estão até hoje no PSDB, por exemplo, o Arnaldo Meira, que é o proprietário do Castelinho, que é um dos fundadores. Temos várias outras figuras que surgiram na política, que inclusive foram candidatos. O PSDB já teve até 3 vereadores eleitos aqui, num tempo que a fidelidade partidária não existia assim, cobrança firme, né? Então, na verdade, por conjunturas políticas, acabavam se elegendo para um partido e migravam por outro, né? E até por questões de própria questões pessoais e tal. Então, mas o PSDB chegou já em determinado momento, principalmente naquela década, né, de 90, realmente teve uma força expressiva. O próprio Arnaldo foi vice-prefeito também pelo PSDB, e enfim. Mas o partido, ao longo desses anos todos, basicamente por essas questões ligadas aí à fidelidade partidária, ligada à própria ação de não ter um prefeito, né? Porque é importante quando um partido tem candidato a prefeito, quando tem prefeito propriamente, e isso é normal na política, acaba agregando mais pessoas para a gente aumentar o partido, isso é normal, né? E então, de 91 para cá, nós já tivemos aí altos e baixos, momentos de posição de grandes filiações, mas eu não vou aqui me ater à questão dos nomes, que eu posso falar e causar injustiça para quem trabalhou mais em prol do partido, que com certeza teve gente que se esforçou muito para colocar o PSDB atuante, né? Como ainda tem até hoje, sempre é um esforço. E o partido hoje, como até a vereadora Soraya estava comentando agora há pouco, essa questão, e você mesmo falando sobre a questão de participação das pessoas na política, que muitos só... eu votei e eles se virem para lá. E não faz uma participação, uma interação maior. Mas a ideia do PSDB realmente é essa, é fazer com que as pessoas tenham participação, que as pessoas deem a sua opinião, deem essa sua sugestão. E como a Soraya vem desenvolvendo esse trabalho com vontade, né, e tem que ter dedicação para isso, tudo você tem que se dedicar, você tem que tirar o seu tempo do seu trabalho, dos seus afazeres aí, das suas questões pessoais, e se dedicar à vida pública. Não é fácil, né? Isso aí tem que realmente ter um dom. Isso a Soraya tem o dom, e tem esse dom aí de fazer isso, de ouvir as pessoas. E há uma grande carência na nossa sociedade aqui de Braço do Norte, no Brasil, em Santa Catarina, que é justamente essa falta de não ouvir as pessoas, né? Então, isso ela tem um dom desde que eu conheci ela aí há poucos anos atrás, e a gente começou a ter a nossa relação, né, primeiro amorosa, né? Primeiro fui lá conquistá-la, né? Não foi fácil, mas tudo bem, vamos lá. E aí ela sempre foi uma pessoa que parava para ouvir, né, os amigos ou as pessoas que iam lá no escritório dela. Isso é uma coisa que eu sempre observei nela. E tipo assim, perde-se um tempo danado nisso, né? Porque você tem que ouvir e tal.
E, obviamente, ela, né, nesse meio político, até um dom que ela tem, que é esse, então ela consegue tá tendo esse sentimento e absorver bem o que a sociedade deseja, e pela índole dela, pelo jeito correto e reto dela agir, com certeza vai ser uma administração muito positiva, em especial no PSDB, como presidente, né? Muitos já tiveram ali na presidência, eu inclusive. Cada momento que o seu presidente passou, seu diretório e tal, tiveram esforços importantes. Como eu disse, nós já tivemos vice-prefeito. Ainda não tivemos candidato a prefeito, mas vamos ter. Esse é o nosso projeto para o ano que vem. Então, o PSDB, em 2016, tem o projeto de ter candidato a prefeito. Até porque o povo precisa ter mais uma opção. Mais opções, exato. E o partido não pode se furtar disso. Nós temos bons nomes, por que não? Botar à disposição. É claro que tem aí muitos desafios aí para romper. Mas também, se a gente ficar na inércia, né, nada acontece. Então, o PSDB tem essa missão. Desde quando nós estávamos à frente e participamos, então, na época da Tríplice Aliança, que houve a eleição do Ademir, e aí a gente não houve mais uma composição favorável, no sentido de terem ocorrido descumprimentos de acordos e tal. Então, assim, o PSDB é um partido que não é amarrado e atrelado a alguém. Tanto que a gente apoiou o Ademir na eleição, e na eleição seguinte nós apoiamos o Vânio, e o Vânio foi o que ganhou a eleição, né? Na sequência. E, obviamente, que a decisão do partido não é de uma pessoa ou de duas, né? Como muitos dizem, é porque é dos Michos ou do Meira. Não, nada disso. É colegiado. A decisão é quem participa. Se você quer participar, é bem-vindo ao partido e vai participar, e vai dar a sua opinião e vai ter o seu voto lá. Então, o partido é assim que funciona. E depois, voto dado, é democracia. A maioria vence. Então, a maioria, sempre nessas nossas questões... e quem já esteve dentro do seio do PSDB, nós tivemos aí algumas pessoas que agora, por questões particulares, resolveram ter outro rumo, né, saíram do partido, mas eles são testemunhos de que eles sempre foram ouvidos, sempre foram colocados para eles as posições, eles se manifestaram. Obviamente que a maioria é que vence. A democracia é assim. E o PSDB tem essa marca. Apesar de ter muitos falam que os tucanos ficam em cima do muro, né? Mas é porque existe esse trabalho do PSDB em ouvir a todos, né? O que é como a Soraya está desenvolvendo. Apesar dela não ficar em cima do muro em momento nenhum, ela se manifesta, ela coloca a sua posição lá na Câmara, e o povo está sabendo disso, todo mundo estão ciente, né? E ela, desde que ela assumiu esse trabalho lá, ela vem desenvolvendo o que é melhor para Braço Norte, como ela mesma já comentou. E esse deve ser o viés de todo vereador que vai se eleger pelo PSDB. E a gente vai ter vários vereadores ano que vem, Deus quiser, que vão estar aí com os nomes à disposição do povo, e o povo vai escolher. E há de escolherem os melhores, porque a gente precisa realmente de vereadores que tenham condições para fazer Braço Norte melhor, apesar de que o vereador tem funções restritas, né? Ele não é... Todo mundo sabe, eu elegi o vereador e a minha rua não tem asfalto. Não é o vereador que faz o asfalto, é o prefeito, né? A ação é do executivo, o legislativo cobra. Por vezes o executivo não faz. Aí é uma outra questão, mas a função do vereador é essa: cobrar, executar e fazer as coisas. Então, o PSDB em Braço do Norte tem uma história já indo para 20 anos aí, muitos nomes e que estão aí históricos no PSDB continuam, né? São tucanos ali aguerridos, né? Ali no ninho. Muitos novos vieram, até por essa proposta do Aécio Neves mesmo. E quem ouviu aí segunda-feira o Fernando Henrique Cardoso falar, que é um dos fundadores e um dos nossos mestres maiores, um presidente, um verdadeiro estadista, esse sim é um exemplo de presidente da República, que
ele não se ateve, nunca se preocupou com a popularidade dele, mas sim, ele sempre pensou num projeto de país, sempre pensou numa agenda positiva para o país. Então, as ações que ele fez lá atrás, durante o seu governo, muitas vezes, o pessoal desagradou. Mas isso, tipo assim, a questão do trabalho que a gente teve a dificuldade dos apagões, falta de energia. Então, assim, aquilo ali tirou popularidade dele. Mas o que houve um resgate disso? Porque as ações que ele fez, em especial com as agências reguladoras, a ANEEL, por exemplo, fez com que nós tivéssemos aí os 10 anos seguintes muito positivos. Agora, o desmantelamento disso tudo, né, essa insistência em destruir tudo aquilo que foi construído, está gerando o que nós estamos tendo hoje. Quer dizer, foram 12, 13 anos aí de insistência em quebrar com toda aquela estrutura que foi feita lá atrás. E deu no que deu, né? Aí nós estamos com inflação alta e isso acaba com todo mundo, em especial os mais pobres, né? E que votaram enganados, achando que iam estar sendo acolhidos e, na verdade, não é. Mas isso é um outro discurso, né? Mas era isso, para falar de história do partido. Quer dizer, o PSDB tem uma história muito rica, sempre tem quadros muito bons. O que são quadros? São pessoas que se botam à disposição. Então, assim, os quadros, as pessoas do PSDB sempre têm uma qualificação muito boa, tanto é que a gente sempre teve candidato a presidente. O PMDB, que é um partido gigante, aí que o maior partido do Brasil, eles têm esse discurso, né? Só que ele não bota um candidato a presidente. Por quê? Então, eles têm as suas dificuldades. Agora estão aí e falam, nós vamos ter que ter, tá, tudo bem, né? Quer dizer, o PMDB é um país muito capilarizado, quer dizer, tem bastante, né? Até pela própria história sua, né? De vida. Muitos dos que são fundadores do PSDB vieram do PMDB também. Até porque existia no momento passado só 2 partidos, né, MDB e Arena, quer dizer, então ou era um ou era outro, né? Então também tem que entender isso. E então, mas o PSDB vem realmente para trazer isso, social-democracia, né? Então, o que é a social-democracia? É isso, a conversa, é o que a Soraya faz, ouve, tem entendimento, escuta as pessoas, ela como está presidente do partido, então ela faz isso de forma bem tranquila e de forma nobre, que é o que o presidente tem que ter. Muito mais do que eu quando fui presidente, tal, né, que eu tenho outro perfil, né, mas ela faz muito bem isso e é o que o PSDB precisa realmente e que Braço do Norte necessita. Muito bem, André, obrigado por sua participação. Obrigado. E agora eu vou tomar o meu chimarrão aí. Muito bem, o André chegou aí com um baita chimarrão aqui. Ô Soraya, outro dia aí numa rodinha de pessoas conhecidas, eu vi o pessoal falando sobre a questão da diária na Câmara. Gostaria de perguntar para ti, como é que funciona isso? O que você tem a dizer para nós sobre esse tema? Silvio, a questão das diárias, por exemplo, um vereador precisa ir a Florianópolis, um exemplo, né? Conversar com seus deputados e atrás de recursos, os vereadores têm direito a uma diária, né? Que seria um recurso que a Câmara fornece para que, né, para que realmente o vereador se mantenha, né, o que precisa, né, alimentação e tal. Assim, eu respeito todos os vereadores, né, com essa questão, mas eu, graças a Deus, eu não usei até no momento nenhum real em diária, né? Esse foi o meu propósito também quando eu entrei na Câmara. Eu já recebo meu salário como vereador, então é esse salário que eu uso para eventuais idas a Florianópolis ou a Criciúma, ou realmente ir atrás, né, de tentar atrás de recursos, né, para o nosso município. Então, foi o meu propósito inicial, né, de quando entrasse como vereadora, de não utilizar nenhum real em diária, e é dessa forma que eu tenho trabalhado, né, mas, né, já conseguimos várias conquistas realmente para Braço Norte. Um exemplo é a pista de skate, né, que nós temos atrás do ginásio de esportes. Foi uma conquista que nós tivemos através do deputado Dóia Guglielmi. Foram aproximadamente R$148 mil, e está lá a pista.
né? Então é uma necessidade realmente que as pessoas, os jovens, né? Os Você pode repetir jovens, o nome do deputado? Dóigo Guilherme. Dóigo Guilherme. Dóigo Guilherme. Na oportunidade, ele era o deputado estadual. Então, foi através dele que nós conseguimos esse recurso. Para o hospital também, o Marcos Tebaldi, né, sinalizou também com R$250 mil. Agora, no Baixo Pinheiral, mais R$280 mil, né, para pavimentação da rua, lá no Baixo Pinheiral, a rua principal, e outras reivindicações que eu tenho feito, né, que nós do PSDB tem feito aos nossos deputados, né, a Giovana de Sá, que é a nossa deputada federal, e o nosso deputado federal, Marcos Tebaldi, também. E os outros estaduais também, que a gente vem sempre, né, atrás, pedindo, realmente pleiteando os recursos. Então, é como eu falei, eu respeito todos os vereadores, né, que usam as diárias, está lá, é um direito dos vereadores, mas eu sempre tive esse propósito. Como eu já tenho meu salário como vereador, então é desse salário que eu uso para fazer as minhas idas e vindas desses locais que eu preciso. E como é que funciona essa questão da diária, Soraya? É uma quantidade X de diárias por mês? É um valor? É um teto? Sim. É mensal? É semestral? É anual? Como é que é isso? Não, na verdade, a diária é legal, é legalizado, mas Sim. só se usa quando o vereador se locomove. Por exemplo, vai a Florianópolis, ele tem direito de pegar uma diária para ir a Florianópolis. Questão de alimentação. Vamos pensar num caso extremo. Suponhamos que ele fosse todo dia. Teria direito de todo dia pegar uma diária. Não existe um teto, não existe entende? Um teto, não existe um valor máximo e também não existe um valor mínimo. Ele tem direito. Se ele vai a Florianópolis uma vez por semana, vai uma vez por mês, ele tem direito a receber diárias para pagar os seus... Tá. Né, e no dia que for, tem um valor específico ou é o que gasta? Sim, tem um valor específico. Na verdade, Silvio, como eu nunca usei a diária, eu não sei nem o valor. Para te falar, tá bom, não, mas pelo menos... Para te falar bem a verdade, não sei quanto que é o valor da diária, porque eu nunca usei nenhum real em diária. Então, se eu te falar, eu vou estar mentindo. Então, não sei. Eu sei que tem uma diária para ir... creio que seja assim. Florianópolis, um valor diferenciado, por exemplo, para ir a Brasília, mas como eu nunca usei a diária, eu vou estar mentindo aqui, isso não é, não faço isso. Certo. Soraya, conversando ainda há pouco fora no ar, você me falou que você gosta muito de ir aos eventos, né? Você está sempre... Ou seja, você realmente vai porque você gosta, né? Se você vendia joias para estar com... bijuteria para estar com as pessoas e tal, ou seja, o mundo do comércio te leva a estar presente junto com muitas pessoas. Então, ou seja, estar participando em eventos faz parte dos teus desejos e vamos dizer assim, gostos pessoais. Estar com as pessoas. Silvio, com certeza é um grande prazer para mim. Jantar dançante, reuniões, na verdade os eventos realmente que os convites que nós recebemos na Câmara, dificilmente eu perco um evento, mas é porque eu gosto de estar próximo realmente do povo. Eu gosto dessa coisa, dessa loucura, assim. Na verdade, desde muito nova eu fui acostumada a isso. Eu fazia, tu vê, olha só como é que era a minha vida. Eu fiz o 2º grau aqui no Dom Joaquim, na época magistério, né? Eu sou uma professora. E no mesmo instante eu fazia o científico, na época no DEON. Então eu fiz 2 2º graus no mesmo instante. Fazia aula de piano, que eu fazia aula de piano em Tubarão também, fiz 12 anos de aula de piano, né? Fazia aula de inglês, então a minha vida sempre foi essa loucura, entende? Eu gosto disso, parece que eu me sinto viva quando realmente tem essa... Eu gosto. Essa dinâmica. Eu gosto de estar envolvido em várias coisas. O André até fala para mim assim, meu Deus, como é que tu consegue? E é isso que eu gosto. Consegue tanta energia. Assim, eu trabalho de manhã no meu escritório como engenheira, graças a Deus, muitos trabalhos, graças a Deus. Trabalho à tarde na prefeitura, 6 horas na prefeitura. E como vereadora, trabalho de manhã, à tarde e à noite, porque ser vereadora, a gente está à disposição do povo a qualquer hora e qualquer dia. E é isso. E muitas pessoas pensam diferente, que a gente só vai lá para segunda-feira, fica lá 2 horas e é isso. Mas não é assim, Silvia. A gente acaba se envolvendo com os problemas, claro. Muito a carência realmente no povo, realmente na área da saúde, a maior carência, a maior. Temos depois a questão das ruas, realmente, e isso, como eu trabalho no planejamento, isso me ajuda.
Mas assim, a maior carência realmente do nosso povo é a saúde. Então, e isso, graças a Deus, a gente tem conseguido, né, através aqui mesmo da Secretaria de Saúde, coisas assim, ó, que eu procuro ser muito justa nas coisas do que eu falo, Silvio. Quando as coisas são ruins, eu falo, mas quando são boas, eu também falo. E nós temos uma secretária, a Francis, ela é uma ótima secretária, sempre disposta a ajudar, sempre o que a gente precisou da Secretaria de Saúde, ela é sempre muito pronta, e isso é uma qualidade muito, muito boa, e é uma mulher também que está à frente, né, lá da Secretaria. Então, acho que a mulher ela tem um pouquinho dessa sensibilidade, acho que isso aí, né, acaba fazendo uma diferença, realmente. Também na questão de obras, né, o Ione também sempre muito pronto a ajudar. Então, isso a gente acaba fazendo muito, indo atrás realmente, né, dos pedidos, né, que as pessoas nos trazem, e a gente vai realmente tentar solucionar. Sábado mesmo, eram 8 horas da noite, nós estávamos saindo para um evento, ligou uma senhora, né, pedindo urgente um psiquiatra, que ela precisava de um psiquiatra. Então, assim, a gente acaba ajudando muito essas pessoas, né, e nós temos também um bom acesso às secretarias, e isso também me ajuda muito. Uhum. Muito bem. Soraya, uma outra função da Câmara é a de fiscalização. Como é que funciona isso? Há o que ser fiscalizado? Sob o que ponto de vista? Explica um pouco para os nossos ouvintes sobre isso. Silvia, assim, eu como engenheira civil, né, formada há 19 anos, isso me ajuda muito, porque eu tenho realmente um conhecimento questões de projetos, né, de como elaborar um projeto, tem conhecimento de como conseguir os projetos, de caminhos realmente que tem que ser feitos, né, para conquistar esse projeto. E também, sendo engenheira civil, me favorece muito a questão da execução das obras. Então, isso, como engenheira e vereadora, né, estando como vereadora, isso me ajuda demais. Por exemplo, a Getúlio Vargas, né, a rua onde eu moro. Eu fiz uma indicação, eu fiz um pedido de informação essa semana na Câmara, que realmente as calçadas, um exemplo apenas, né, dentre muitos que eu já fiz na Câmara, mas muito focado, como eu sou engenheira, como eu te falei, isso me ajuda muito. A questão das calçadas, calçada cidadã. A calçada, quando é 3 metros, a área de grama deverá ser de 90 centímetros, 93 centímetros. Isso nós temos uma IN, já que foi aprovada, né, uma instrução normativa 002, que foi aprovada na gestão anterior, e que todas as calçadas deverá ser nos padrões dessa calçada cidadã. Então, isso eu coloquei, foi um pedido de informação que eu fiz na Câmara, o porquê que não está sendo executado dessa forma, mas parece que, assim, a informação que eu tive é que vai ter uma correção e, né, espero realmente que aconteça isso. Então, assim, eu como engenheira civil, isso me ajuda muito, como eu já te falei, né? E a questão da fiscalização, por exemplo, as indicações que nós fizemos à Câmara já é uma forma de fiscalização, né? Nós, por exemplo, passamos uma rua, vimos um buraco, precisa ser arrumado. Eu estou ali, estou olhando, estou fiscalizando. A questão das contas da prefeitura, né? O vereador tem esse... É a função do vereador, realmente, fiscalizar, legislar, né? Então, isso a gente faz, muitos, né? Muitos dos vereadores, a indicação, isso é muito forte e já entra como uma forma de fiscalização, né? Isso a gente faz constantemente na Câmara de Vereadores. Muito bem, então esse é o viés da questão da fiscalização, ou seja, estar de olho em tudo e buscar os caminhos para encontrar também, solução. Né? Com certeza, é isso claro. Que a gente tem feito. Muito bem. Soraya, foi abordada anteriormente a questão de gerarmos mais opções à nossa população em relação aos candidatos do Executivo. Tradicionalmente, nós temos tido poucas opções, a população tem tido poucas opções, e o ICP criou um novo conceito que nós estamos chamando de novos líderes, descobrindo pessoas jovens, com dinâmica, com boa vontade, que possam contribuir para que esse conceito se desenvolva mais amplamente e que nós possamos realmente dar mais opções aos nossos eleitores. Você faz parte desse contexto aí dos novos líderes, e como é que tu vê essa questão? Silvio, eu fiquei muito feliz, né, com o convite seu, né, do Silvio, o Dido também faz parte, né, do ICP. Fiquei muito feliz, né, em ser
também um destaque, né, de novos líderes. A única mulher, né, Silvio? Dentre os 7, eu sou... Agora entrou... Agora são 8. 8, então. Entrou agora, né, essa semana? Isso. Então, assim, foi uma felicidade muito grande esse reconhecimento até, né, pelo trabalho que nós temos prestado, na verdade, no município. Sendo a única mulher, é interessante que quando eu me formei, quando a minha formatura como engenheira, nós entramos em 40 alunos, né, no curso de engenharia, e nós nos formamos em 7 engenheiros apenas, e eu também fui a única mulher. Então, eu fico feliz, né, muito feliz. Eu acho que, como você falou, o município... o contexto, né, dos partidos acaba se restringindo em normalmente 2 partidos, né? Duas posições. Tem que votar ou vota num ou vota no outro. E eu penso que nós deveríamos mudar isso, né? Eu acho que creio que os partidos estão crescendo, né? Temos outras opções, bons nomes. Eu acho que o que nós precisamos ter é coragem realmente e enfrentar, né? Eu acho que todos os partidos têm condições de ter seus candidatos, e eu acho que o partido só cresce se realmente tiver coragem de enfrentar. Eu acho que é dessa forma que os partidos acabam crescendo, e também, como você falou, o povo pede por isso, né? Pede por outras opções. Eu senti muito forte isso nessa última eleição, sabe, Silvio? Na última, que na verdade foi a que eu participei realmente, que eu fui, né, como candidata, as pessoas queriam muito uma terceira opção, e não tinham uma terceira opção. Ou era um ou era outro. Então, eu acho que está na hora realmente, né, dos partidos se organizarem e se solidificarem e realmente enfrentar aí uma eleição também para a majoritária. Muito bem. Soraya, tem outra questão interessante também, e que faz parte justamente desse papel do ICP na questão dos novos líderes. Nós queremos instigar o surgimento e o aparecimento de novos líderes em nossa comunidade. E nós não estamos pensando apenas em 2016, nós estamos também pensando em 2020, 2024, 2028, porque, afinal de contas, os nossos olhares têm que estar voltados para o futuro, não somente no agora, né? Ou no próximo pleito. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Tu és pré-candidato a prefeito de Braço Norte? Silvio, como eu já havia falando, o PSDB em Braço Norte é um partido que está crescendo, né? O partido está se organizando. Nós estamos nos reunindo uma vez por mês, está acontecendo essa dinâmica realmente no partido. O projeto do PSDB em Braço Norte é ter realmente candidato, né, a majoritária, a prefeito. O projeto do PSDB é esse. E estamos trabalhando todos juntos, né, com esse foco, realmente de termos um candidato a prefeito, a prefeita. Então, é assim que o PSDB está trabalhando, e realmente é isso que eu creio que vai acontecer em 2016. Muito bem. Nós queremos agradecer a sua participação e também o André, que ainda está aqui tomando um chimarrão junto conosco, por você ter se disposto a vir aqui e falar um pouco aos nossos ouvintes sobre as suas ideias, o que você pensa em relação à política. Gostaria também de lembrar aos nossos ouvintes que esse bate-papo que nós realizamos aqui hoje estará disponível por meio do portal icp.com.br. Daqui a alguns dias estará no ar, a gente não coloca imediatamente, né? Soraya, suas palavras finais. Silvio, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus por estar aqui, essa oportunidade. Gostaria de agradecer de coração ao teu trabalho, a tua disponibilidade, que eu sei que tu és um empresário, mas que está aqui comigo numa manhã, né, disposto realmente a ver Braço do Norte melhor. E isso eu sinto realmente que é isso que o teu coração hoje está batendo e pedindo, né, clamando como todos, mas tu estás aqui, né, disposto a isso. Te agradecer por esse teu trabalho, frente a muitos outros trabalhos, né, Silvio, que eu sei que tu estás também. Te agradecer, agradecer ao Alcir, né, por nos dar essa oportunidade também, agradecer principalmente aos ouvintes, né, desejar a todos os ouvintes que tenham realmente uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Também gostaria de me colocar à disposição para qualquer momento e qualquer eventual, né, outro convite, estarei com certeza à disposição. E é isso, Silvio. Desejar a todos vocês uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Muito bem.
Eu sou Silvio Quiniz Mates, esse foi mais um programa ACB e a Comunidade de hoje, com Soraya Michels Richter e a participação especial do André. Agradecemos sua audiência, desejamos a todos um excelente final de semana. Voltamos no próximo sábado, a partir das 11 horas da manhã.